Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele faz, Ele faz. Ele ainda faz. Ele ainda faz. Ele é Deus. Que bênção, irmãos. Aleluia. Ele é o mesmo que ainda reverte situações. Eu sinto a graça de Deus nessa noite. Sinto a graça de Deus nessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar o nome do Senhor por essa oportunidade. Agradecer a Deus pela sua misericórdia de nos ter confiado essa responsabilidade nessa noite. Agradecer a Deus pela vida do diácono André Felipe, que nos fez esse convite. Obrigado pela confiança. Obrigado por me conceder essa oportunidade. Claro que veio de Deus. E assim que Deus abençoe toda a direção do Conjunto Shalom. Que Deus abençoe vocês, todos que aqui subiram, leram a palavra do Senhor, falaram, cantaram. Que vocês cresçam, que vocês se desenvolvam, que o Espírito Santo faça de vocês profetas para essa geração. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do Conjunto Shalom, na escola, na casa, onde vocês estiverem, na rua. Louvo a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe nosso pastor Felipe, que está aqui na responsabilidade, representando nosso pastor presidente, os obreiros. Salmo 127, irmãos. Salmos 127. Salmos não tem capítulos, são versos, cânticos. Salmo de número 127. Vamos ler, irmãos? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Repita comigo o verso 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bendito Deus, após ler a tua palavra, Senhor, me coloco como servo, porta-voz nessa noite para a tua igreja. Me usa por bondade, misericórdia e graça, Senhor. Edifica-nos nessa noite através da tua palavra. Joga por terra todo impedimento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é sempre um prazer, um privilégio e ao mesmo tempo
uma responsabilidade enorme pregar a palavra do Senhor. Eu quero pedir a atenção de todos os adolescentes para aquilo que Deus quer falar conosco, não apenas adolescente, mas com toda a igreja do Senhor. Os Salmos 127, juntamente com outros salmos, são uma coleção de hinos, cânticos. Salmos são cânticos, são poemas, inspirados pelo Espírito Santo. Existem salmos que a maioria dos que estão aqui sabem de cor, ou porque já leram, ou porque já ouviram alguém falar sobre esses salmos. O Salmo 127, ele está dentro de uma coleção de cânticos. Se os irmãos forem ler a partir do Salmo 120 ao 134, na epígrafe vai estar escrito Cânticos dos Degraus, ou Salmos de Romagem. Do 120 ao 134 são chamados Salmos de Romagem ou Cântico dos Degraus. O que significa isso? Se os irmãos forem ver, há uma lógica. O Salmo 120 está escrito: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Dá ênfase ao Senhor. O Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Percebe que alguém está subindo para a casa do Senhor, para Jerusalém. O Salmo 124: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivo, se não fora o Senhor. O Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 126: quando o Senhor trouxe de volta os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de cânticos e a nossa língua de risos. Então dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Percebe que a ênfase está em louvar, em exaltar o nome do Senhor. É uma coleção de cânticos e vai até do Salmo 120 até o 134. São os cânticos dos degraus. E quem está entoando esse cântico? Por mais que esse salmo é atribuído ao rei Salomão, preste atenção, esse salmo é atribuído ao rei Salomão. Todos nós sabemos que o templo foi construído quando Salomão era rei. Foi na época de Salomão. Porém, esse cântico, esse salmo, ele era cantado todas as vezes que os peregrinos judeus subiam para Jerusalém para pelo menos uma festa dos judeus. A principal festa é a Páscoa. Então, todas as vezes que os peregrinos judeus subiam a Jerusalém, porque subiam, Jerusalém está muito acima do nível do mar, são quase 800 metros acima do nível do mar. Então, quem está indo para Jerusalém
está subindo. E eles iam para o Monte Sião, onde o templo estava edificado. Então é um salmo de cânticos. Os peregrinos estão subindo em direção a Jerusalém. E à medida que eles vão subindo, eles vão entoando cânticos ao Senhor. À medida que eles vão subindo, eles vão lembrando os feitos do Senhor. À medida que eles vão subindo para Jerusalém para a festa, eles vão lembrando quem é o Senhor. À medida que eles vão subindo, eles vão lembrando o tamanho do nosso Deus. À medida que eles vão subindo, eles vão falando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O nosso espírito tem que ser esse, colocando terno, penteando o cabelo. Qual a sua expectativa de chegar na casa do Senhor? Será que ainda o nosso coração pulsa por chegar na casa do Senhor para o adorar? Será que quando você vai penteando o seu cabelo, colocando a sua roupa, será que o teu coração se alegra, como disse o salmista? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque o nosso coração tem que pulsar pela casa do Senhor. O que é que o salmista disse? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no teu templo. O nosso coração ainda tem que pulsar pelo desejo ardente de chegar na casa do Senhor. Esquece quem não veio. Esquece, porque quem tem compromisso vem, quem tem sede vem, quem tem fome vem, quem ama o Senhor vem, quem quer ajudar o conjunto Shalom vem, quem não veio, meus sentimentos, mas Deus tem uma bênção toda especial para a sua vida e para a tua casa nessa noite. Então é o cântico dos degraus. Agora imagine esses salmos cantados. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Imagine aqueles peregrinos subindo para Jerusalém. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Imagina o Salmo 126, hoje é dia de gratidão, noite de gratidão. Imagina o Salmo 126 cantado. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham, parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e as nações diziam: olha o que o Senhor fez. E nós, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O Salmo 124: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos já tinham nos engolido vivo. Mas o laço quebrou, o laço quebrou, caiu por terra. Porque existe uma proteção de Deus sobre a tua vida, existe um cuidado. Ele não dorme, não tosqueneja. O guarda de Israel está cuidando da sua vida. Então era um salmo de cântico, à medida que ia subindo, iam lembrando dos feitos do Senhor. Agora o salmo, ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa. Quem escreveu o salmo? Autoria de Salomão. Na época de quem reinava quando o templo foi construído?
Salomão, o homem mais rico, mais próspero, teve de tudo. Mas ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus é o alicerce da sua casa ou ele é apenas um acessório? Porque estamos lidando com adolescentes. Adolescente tem que falar do contexto familiar. É o preparo. Na sua casa, Deus é o alicerce ou ele é apenas um acessório que você usa quando quer? Não precisa nem dar glória, irmão, só quero pregar. Ele é a base? Ele é o eixo em torno de que tudo gira? Ou ele é deixado como uma caixinha de promessa? Quando nós precisamos, vamos até ele. Se ele não for o edificador, a tua casa cai. Se ele não for a base, seus filhos adolescentes não serão bênção. Se ele não for o eixo em torno do que tudo gira, a sua casa não será próspera. Porque em muitas casas Deus está como a igreja de Laodiceia. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Porque a gente usa esse texto para desviado, mas Jesus está falando como uma igreja. Igreja de Laodiceia, eu estou à porta e bato, do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu não arrombo, eu bato. Se Jesus não é a base da sua casa, ele bate na porta hoje. Eu quero entrar. Quero cear contigo. Quero cear contigo. Como disse para Zaqueu, hoje convém pousar em sua casa, Zaqueu. Mas se ele é base na sua casa, abraça a promessa. Porque não vai faltar o cuidado. Vocês serão bênção. Se ele é a base, vocês serão bênção, usados. Se ele é a base, Deus vai usar vocês de forma sobrenatural. Se ainda tem base na sua casa, aí estão os futuros obreiros. Se ainda tem quarto de oração na tua casa, se ainda alguém paga o preço por vocês, aí estão os futuros obreiros, missionários, dirigentes de ciclo de oração missionária. Eu profetizo, se ainda tem base na sua casa, se Jesus é base, vocês serão usados com autoridade para essa geração. Se o Senhor não for o edificador, porque Mateus 6,33 a gente fala da boca para fora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas a gente quer buscar as demais coisas. E separamos apenas 2 horas de culto. E tem gente que nem 2 horas de culto vem mais. A casa está desmoronando.
Mas eu vim aqui pregar para uma geração de adolescente que precisa de um cuidado todo especial, e essa direção tem cuidado bem desse conjunto, e eu reforço, não é só transmitir a responsabilidade para a direção, é hora de investir no lar. Não é pegar e jogar para a igreja. Você vira, irmã Cristine? Você vira, André Felipe? Não! Eles vão ajudar, eles vão orientar, mas não adianta a orientação se a orientação não partir também do lar. Os filhos vão olhar os pais, não tem exemplo em casa, vão desanimar. É tempo de levantar os altares no lar para Deus, fazer dessa geração uma geração forte. O Senhor é o edificador da tua casa? Se Ele não edificar a casa, o que é a pedra angular, irmãos? A Bíblia fala que Jesus Cristo é a pedra angular. A pedra angular era a pedra principal que dava sustentação para todas as outras. É aquela pedra que não podia faltar na construção. Aí Pedro fala lá em Atos, ele é a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que não pode faltar na construção. A sua casa pode ter gesso. O que mais, irmão? Fala aí. Acabamento. Drywall, né? Drywall, ornamentação. O que adianta, irmão, se não tem Cristo? É uma riqueza pobre. O rico que não tem Cristo é um mendigo espiritual. Você é rico. Sabia? Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Tem Cristo na tua casa, tem tudo. Está faltando alguma coisa, Ele vai prover. Ele vai passar lá. Se você entrou aqui aflito, ai meu Deus, está faltando, Ele vai passar na tua casa, eu profetizo. Mas se tem Cristo, tem tudo, não vai faltar nada. Se Ele não for o edificador, é vão. Se o Senhor não guardar a cidade. E aí, irmãos? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma cidade pode ter vigia, pode ter sentinela, pode ter guardas, pode ter todo o preparo, toda a segurança. Mas o livramento, ele vem do Senhor. Porque por mais que uma cidade possa estar fortificada, com segurança máxima, ela pode ser surpreendida por um ataque inimigo, por uma peste, por um fenômeno da natureza. Ela pode a qualquer momento sofrer por ataques. Uma cidade pode estar totalmente fortalecida, totalmente cheia de segurança, mas se o Senhor não estiver nada, nela estamos vulneráveis. Uma cidade que não tem a presença de Deus, ela está vulnerável ao ataque do inimigo. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta o sentinela vigiar, porque o nosso socorro, a nossa segurança vem do alto. Você andou durante o dia todo na rua, onde você foi hoje, você não viu nada, mas Deus te deu muitos livramentos nesse dia.
Tem lugar que você foi hoje que o inimigo foi rugindo como leão. Agora eu pego ele, agora eu pego ela. Mas Deus te trouxe aqui para o culto do Shalom e te disse: eu ainda cuido da tua vida, da tua casa. Você acha que todos os dias não tem alguém te procurando para acabar com a sua vida? O que são filhos? O que são filhos? A Bíblia responde o que são filhos. Herança de quem? Mãe Cristine, olha que privilégio. Esses são seus filhos espirituais. E tem uns pais biológicos também. Cuidar da herança do Senhor. Irmãos, isso não é brincadeira não, irmãos. Cuidar da herança do Senhor. Tem mãe que fala: meu filho não presta. Como que você vai dizer que algo que Deus te deu é coisa que não presta? Estou vendo como se fosse a herança do Senhor florida, Conjunto Shalom. Olha só, irmãos. Vocês são herança do Senhor. Vocês são dádivas. Sabia? Se tem alguém aqui com complexo de inferioridade, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim. Ei, você é herança do Senhor, Shalom. Isso é estar acima de qualquer coisa, independente do que falam da sua vida. Vocês são herança do Senhor e merece ser tratado e cuidado como herança. Herança a gente guarda, herança a gente preserva, herança a gente trata com responsabilidade, herança a gente abraça, herança a gente chora junto, herança a gente leva para casa, dá conselho, cura as feridas, herança a gente zela. Vocês são herança do Senhor. Não apenas herança. Vocês são como flechas nas mãos do valente, do guerreiro. Flechas. Olha para mim, Shalom. Vocês são flechas na mão do valente. É como se seus pais tivessem uma aljava aqui, porta-flechas. Os filhos enche a aljava de flechas e uma hora ele tem que atirar. Não erre o tiro. Alguém carrega vocês. Seus pais carregam vocês como flechas nas mãos de um guerreiro. E você prepara essa flecha. E um dia você vai ter que soltar ela. Mas mira na direção certa.
Porque tem pais que miraram errado e hoje choram amargamente. Vocês têm flechas nas suas aljavas. Estão lapidando? Estão afiando? Estão preparando essas flechas? Porque uma hora você vai ter que soltar ela para a vida, para a glória de Deus. Mas tem que ter um alvo, tem que ter uma direção certa. O guerreiro carrega as próprias flechas. Tem pais que hoje estão pegando as flechas, que são os filhos, e ao invés de prepará-los, lapidá-los, deixar na medida certa para jogar para a vida, estão transferindo. Mas o guerreiro carrega as suas próprias flechas. Não transfira a sua responsabilidade para as escolas. Porque se você transferir para as escolas, quem vai ensinar o seu filho vai ser um professor ateu, vai ser um espírita, vai ser alguém do candomblé, vai ser um professor que odeia Cristo. Não transfira a sua flecha, que são seus filhos. Não terceirize. Prepara essas flechas. Prepara, irmã Cristina, essas flechas, que um dia eles vão ter que ir na direção certa. Como um guerreiro pega o arco e atira, um dia vocês vão ter que ir para a vida real. Um dia vocês vão ter que ir para a vida real. Vocês estão preparados para a vida real? Todo adolescente gosta de andar em grupo. É difícil você ver um adolescente andando sozinho. Se você vê isso, ele está com algum problema. Todo adolescente gosta de andar em grupo. Essa fase é a fase das descobertas. Tudo é novo, tudo é atrativo. É a fase, vocês veem eles rindo muito. Tudo são maravilhas, qualquer descoberta deixa alegre. Mas um dia vocês vão ter que encarar a vida real. Seus pais estão preparando vocês para a vida real? Não precisa responder. Está preparado para conviver com pessoas que pensam diferente de vocês? Que não servem a Deus como vocês e vão te imprensar na parede? Sabe dar uma resposta na Bíblia? Ou na sua casa não tem leitura bíblica? Essas flechas precisam ser preparadas. Olha o que a sociedade está fazendo. Inventaram agora aquele bebê de silicone. Reborn, né? Isso. Uma mulher que se diz mãe de um boneco de silicone vai a um posto de saúde e exige atendimento. A sociedade quer olha para mim aqui, ó. A sociedade hoje está doente. Sabe a família, projeto de Deus, ó? Pai, mãe, filhos. Pai, mãe, filhos. A sociedade quer acabar com isso, desconstruir tudo isso. É simples.
mas vocês são herança do Senhor. Eu quero que vocês preparem um louvor. Aquele hino. Ela que rege, esqueci. Sepulcros, isso. Prepara. Vocês são flechas. Na mão do valente. Eu profetizo que vocês, como uma flecha, vocês vão atingir o alvo que Deus estabeleceu para a vida de vocês. Não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vai atingir o alvo que Deus estabeleceu para vocês. Satanás queria atalhos, queria outro caminho, queria outras decisões, queria parar essa flecha, mas ninguém vai parar você, porque o alvo de Deus na sua vida vai ser atingido. Vocês são flechas, e ninguém vai parar vocês, porque tem uma autoridade do céu nessa noite descendo sobre a vida de vocês. Vocês vão louvar a Deus com esse hino. Cante, Shalom. Isso. Cante esse louvor. Isso. Vocês são flecha na mão do valente. Levante a sua mão para o alto. Deixa Deus usar vocês nessa noite. Vai ver o que Deus vai fazer através de vocês. Encheu-me. Vocês são flechas na mão do valente. Vocês são herança do Senhor. Se consumaram. Vocês são geração eleita. Então Jesus veio. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Levante a sua mão e canta que não há nada. Não há nada. Isso. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor que o nosso Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas.
Deus, aleluia. O Senhor pode fazer, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Curva sua cabeça, Shalom, aí mesmo, vou fazer uma oração para terminar. Terminar a minha parte. Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante de Ti ainda, Pai. Queremos interceder pela vida do conjunto Shalom, ó Deus. Ó Deus, a Tua palavra diz que são como flechas na mão do valente. Que o Senhor, ó Deus, faça com que eles vão no rumo certo, Senhor. À medida que forem lançados para essa vida, que eles atinjam, Senhor, a Tua vontade, o Teu propósito para a vida deles, Senhor. Aleluia, que nada venha os seduzir, tirar do caminho e da rota que o Senhor planejou, ó Pai. A Tua igreja profetiza a Tua bênção sobre a vida deste conjunto. Em nome de Jesus, faça deles pregadores, homens e mulheres, para serem usados nessa geração. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade.